Cara, eu acho, assim, tipo, eu vou depois dar uns indícios aí, mas que possa ter alguma coisa, assim, a ver com um Saquê? sol. Eu gosto que todos eles têm teorias diferentes. É, Chapéu de Palha fala do saquê, é um Não, o saque. Evandro falou que é o o sol Evandro também. falou que é um reator. Pois é, isso, eu Isso, é concordo isso. com essa aí. Explica Tipo, melhor pra nós. porque, primeiro, tem todo o significado do amanhecer, o Luffy deus do sol, e a gente viu agora recentemente o Dr. Vegapunk. Ele desejando criar um sol artificial para gerar energia sustentável para o mundo. Energia gratuita e sustentável Homem para de o mundo. Ferro, o coração do Homem de Ferro aí. Pois é, muito parecido, muito mais parecido talvez com o Dr. Octopus, né? Ah, sim também. Poder do sol. É, verdade. Chip inibidor. Que ele fala, tem um meme do... Aham. Enfim, aí ele poderia criar um sol artificial. Aí tu pensa, tá, beleza, esse é o sonho do Vegapunk, ok. Mas poderia ter a ver também com o tesouro One Piece, né? Já que o Vegapunk é meio ligado, mais ou menos, nas paradas da história do mundo de One Piece, quem sabe, né? Mas aí Ele por que não que o tirou Gold inspiração Roger pra vê o isso. sol artificial e ia dar risada, mano? Aí vamos lá, podemos chegar lá daqui a pouco, mas Tá. tipo, o mangá de One Piece, talvez o Evandro ele tenha falado isso também, que ele foi inspirado em algumas obras. Ele parece, pelo menos, ter sido inspirado em muitas obras. Duas Falou. delas, uma delas foi o filme do estúdio Ghibli, O Castelo no Céu. Maravilhoso, velho. Você já viu? Então tu com certeza pegou várias referências, que é basicamente uma ilha de um reino esquecido, com uma Pior tecnologia... que não peguei. Eu É? vi antes de ver One Piece, cara. Ah, Agora então- que você falou, eu não conectei. Puta que. Ah, merda. com uma Deixa eu falar, tecnologia extremamente avançada, que possuía um sobrenome que permaneceu oculto durante vários tempos. Olha. E a protagonista da história é essa pessoa, né? Uma das protagonistas, a garotinha do filme, né? Sempre é uma menina, uma garotinha. Que tem esse sobrenome e que depois vai descobrir, né? Sobre essa ilha e tal, sobre os seus antepassados. Chega na ilha, todas as informações são registradas em quê? Em cubos gigantes de pedra. Eita. Exatamente como os poneglyphs de One Poneglyphs. Piece. Legal, legal. E eles literalmente se movem tal, numa tecnologia muito doida da ilha, né? Que faz com que, enfim, funcione tudo lá. E o mecanismo que faz com que a ilha permaneça no ar nesse caso, nessa obra, um cristal. Beleza, que serve como fonte de energia. Beleza, um cristal. Só que existe também uma outra obra, né? Que é o anime de Esteban, A Criança do Sol. Né? Que essa aí foi inclusive o próprio Evandro que falou pra assistir, depois assiste que tem várias referências legais. Aí depois eu fui assistir o vídeo dele pra ver, né, o que era. E é uma história também de uma civilização antiga, né, extremamente avançada, enfim, e que no caso dessa civilização existia um grande tesouro. E esse grande tesouro era um reator que permitia com que gerasse energia, enfim, e sustentasse a ilha, no caso o país ali, né, a civilização, e também funcionasse como arma até, inclusive. E esse reator, né, era o chamado de Grande Tesouro e talvez fosse um caso muito parecido com o Tesouro de One Piece, né? Que poderia ser um reator, um mecanismo tecnológico, afinal a gente está falando de uma civilização muito avançada, que talvez tenha criado, né, desenvolvido esse combustível, né, muito parecido até com o Homem de Ferro, também dá para pensar, mas que talvez tenha dado errado. Olha só, tanto que no arco de Water 7, Enies Lobby, aquela frase ali todo aquele discurso do Dr. Clover, que você vai ver depois, cara, revela muita coisa interessante, porque ele fala, a gente não pode ter medo do que aconteceu no passado. A gente tem que aprender com o passado e saber lidar com ele. A gente não pode, tipo, jogar um pano por cima e esquecer que aconteceu. A gente precisa entender o que aconteceu pra saber lidar da melhor forma possível. Então, no passado, poderia ter dado errado isso, nessa tecnologia. E por isso ela, teoricamente, não existe mais, né? E talvez ela tenha que ser recriada, enfim, e aí Sim. entra o Vegapunk nessa história toda. E que faz bastante sentido, porque a gente viu em Egghead que o Vegapunk ele criou a máquina de comida, a máquina de roupa, e como a gente imagina que no final... Imagina não, no final do One Piece vai ter uma grande festa, porque todo final de arco tem, né? Faria sentido uma máquina que dá comida pro mundo inteiro, né? Roupa Sim. pra todo mundo, tipo, alegria de geral, assim mesmo, né? Faz Pois bastante sentido. E talvez o Roger só tenha rido porque ele chegou lá e ele não tinha energia pra fazer o reator funcionar. Ele falou, legal, percorri pra caralho, não tem um isqueiro. Aí todo mundo rindo. Pois é, tipo, Foda. Tipo, ele mano. poderia ter rido. Calma, ele poderia ter rido de por mais de frustração. um motivo, né? De frustração. Porque tanto que ele diz depois, né? Eu cheguei cedo demais, né? Então, o Ray Lee, pode ele ser fala, né? frustração. A gente chegou cedo demais, não era o momento certo.
E outra coisa também que talvez tenha sido a forma como a história de Joy Boy foi contada, né? Já que ele aprendeu sobre o século perdido, cara, se a proposta de Joy Boy é exatamente a proposta do Luffy, nessa forma, do Gear 5, é pra fazer justamente as pessoas rirem. Então, toda a história de Joy Boy no passado, tudo que ele viveu, provavelmente também foi um dos motivos que fez ele rir, né? Toda a galera ali cair na gargalhada, né? E talvez também a ironia deles terem chegado lá e não tenham conseguido acessar, ou enfim, ou usar, ou descobrir, enfim. Descobrir o One Piece provavelmente descobriram, mas, enfim, não conseguiram fazer fazer alguma coisa com aquilo. Eu boto fé. Tanto que... Também pode ser. Tanto Faz que sentido também. até complementando o lance do filme lá, na verdade no anime de Esteban, a chave para acessar o grande tesouro era justamente um amuleto que foi passado pelo Shanks do filme, Entendi. para o garoto. E era literalmente, não lembro agora, era um colar, alguma coisa assim. E ele usa isso para acessar, literalmente acessar o tesouro. Uma chave mesmo. Que é, nesse caso, o chapéu de palha. Aí você pensa, pô, será que realmente o chapéu de palha não é algo que realmente faria, literalmente, né, o Luffy conseguir acessar o tesouro One Piece? E o Shanks pede de volta por quê? Porque ele quer acessar o One Piece? Aí eu tô bem confuso com esse negócio. Não, mas Cara, o que é irônico pode ser que o Shanks... Pode ser... Quando o Shanks fala Porque o pro Shanks Luffy... fala, "Me quando o devolve o então, chapéu", quando o velho. Shanks fala pro Luffy devolver o chapéu. E vai Isso foi devolver? depois do Luffy ter comido a fruta? Foi depois. Então, ele já sabia que a fruta era do Deus Sol. E ele deu o chapéu pro Luffy. E ele Sim. falou, você vai me devolver. Pode ser que ele espera reencontrar o Luffy na última ilha. Sim. Que o Luffy acesse Entendeu? o One Piece e É. depois, tipo assim, beleza, agora você pode me Concluiu devolver os porque formas- você concluiu É. o seu objetivo. Faz E por sentido que- pra Faz caralho, sentido, pra velho. Por que, caralho. que o Faz Roger sentido. teria rido? Ele tava com o chapéu de palha na cabeça do garoto, que ele deixou fora de Left Tail. Nossa, que E incrível. foi lá pra Nossa. dentro da ilha e falou, caralho, eu precisava do chapéu e não tô com ele Esqueci aqui. em casa. É a cara do Oda, esqueci. Mas ele ia lá Esqueci pegar o em chapéu casa. e voltar, ué. Ele tava com uma doença terminal, irmão. Mas dava pra ele ir voltar. Dava tempo. Dava Ele tempo. volta. Dava, porque depois ele anda muito pra morrer depois, dava pra ele voltar. Então por que, que o Roger riu? Porque ele precisava do chapéu e realmente não tinha mais ele. O Pô, moleque cara. tava na cabeça do Shanks que ficou fora da Da brincadeira. hora, cara. Gostei. Mas Então acho que é uma soma de fatores, na verdade, né? A ironia dele ter chegado cedo demais, de não ter o chapéu. Olha só, e o lance dele ter chegado cedo demais poderia ser justamente ele encaixado na ideia de, pô, eu não sou, enfim, ó, tipo, o chapéu já foi passado pro Shanks e provavelmente vai pra uma outra pessoa, enfim. Por que o governo mundial não vai lá no One Piece e pega? Porque Musama sabe onde tá. É, Você acredita que Mussama tem 200 anos? Porque se tiver, 800, ele sabe onde é. deve ter uns 800 anos, sim, com certeza, com ué. certeza. Com certeza, tipo, com certeza vai ser o caso daquele que sofreu a cirurgia, né, da imortalidade. Pois é, cara.